Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E esse é o título do nosso sermão hoje, 70 vezes 7. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, que teve um trecho lido, outros ainda serão lidos e a tua palavra será exposta ao nosso coração. Que o Senhor nos fale e nos eduque nesta noite. É o que nós pedimos, que venha a ocorrer sobre nós pela iluminação do teu Santo Espírito. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Você pode se sentar, por gentileza? Esse trecho que nós acabamos de ler tem uma relação direta com o trechinho anterior, de 15 a 20, e com o trecho posterior, de 23 a 35. De 23 a 35. Eu vou fazer menção a esses dois trechos para contextualizar o nosso sermão. Mas Jesus tinha acabado de dar uma lição pública aos discípulos e aos cobradores de impostos a respeito dos tributos. Jesus tinha acabado de ensinar isso. Isso está no finalzinho lá do capítulo 17. A partir do versículo 24 você vê esse ensinamento do Senhor. É apenas para você entender a sequência dos atos do Senhor naquele momento. Ele agora estava com os discípulos, o que nós podemos ver no 18:1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior do reino dos céus? Então agora, no trecho em que nós estamos, quem estava sendo ensinado por Jesus eram os discípulos, não eram as multidões. Jesus, portanto, vai ensinar isso que nós vamos falar aqui hoje para os seus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor, precisamos aprender isso, mesmo com o intervalo de 2000 anos da fala original do Senhor. Então ele estava ensinando questões particulares do reino de Deus, especialmente aquelas que dizem respeito à disciplina entre os filhos de Deus. E aí, quando nós olhamos os contextos da Escritura, nós vamos entender que é mais amplo o pensamento sobre a Escritura do que nós possamos imaginar. Por exemplo, quando Paulo fala sobre o amor, o amor não se ufana. Quando você vai ver onde Paulo fala a respeito daquilo, ele está dentro de um trecho falando sobre o culto ao Senhor. Então ali a gente usa para casamento, noivo gosta daquele trecho, ministros gostam, e não tem problema nenhum de usar, mas o Senhor, através da sua santa inspiração, ordenou que Paulo escrevesse sobre o culto ao Senhor. Dentro do culto ele fala sobre o amor. Aqui também, o Senhor está falando sobre a disciplina no meio do seu povo. E ao falar sobre disciplina, ele fala sobre o que nós estamos lendo. Mas ali, a partir do versículo 1 do capítulo 18, ele começa a falar sobre a disciplina dentro de um determinado grupo de seres humanos, e esse grupo é o grupo de filhos de Deus. Depois disso, Jesus fala de dois elementos muito delicados, que são o escândalo, que pode ser causado a partir de pretensos filhos de Deus, de gente que não tem equilíbrio e eventualmente escandaliza. Adverte a respeito dos resultados nefastos de um escândalo. Isso vai até o versículo 9, do 6 ao 9. Depois, ele fala aquela famosa parábola da ovelha perdida, sobre o sacrifício impensável do Senhor, representado aqui pelo pastor, para buscar aquela ovelha que estava perdida e resgatá-la quando ela já estava à beira da morte. Então aqui nós vemos Deus agindo diretamente. Mas a partir do versículo 15,
nós vemos uma transferência. E a partir do versículo 15, o Senhor diz: agora vocês precisam fazer alguma coisa. Porque até o versículo 14 são atos soberanos de Deus, demonstrados ou por uma fala direta, ou por uma parábola, mas o Senhor é o centro da história. E embora ele não saia da centralidade da narrativa bíblica, mas a partir do versículo 15, ele transfere alguns atos de responsabilidade para as ações dos seus filhos. E ele as transfere não abrindo mão delas, mas delegando a nós algumas responsabilidades a fim de que nós incorramos na correção dentro daquilo que se aventa como necessário dentro da estrutura do Filho de Deus, dos filhos de Deus. Talvez nos dias de Jesus o perdão fosse algo mal compreendido, mas o fato é que, passados 2000 e poucos anos depois dessa fala de Jesus, o perdão continua sendo mal compreendido. Por horas, ele é abraçado como algo absolutamente obrigatório. Se você não perdoa, você é um filho de Belial. E por horas também é tratado como algo superficial, né? Você pode fazer o que quiser porque o outro é obrigado a te perdoar. Então, esses dois extremos entram numa espécie de paradoxo no meio da igreja do Senhor, e quanto mais a igreja é encharcada por aquilo que nós chamamos de politicamente correto, tanto mais as pessoas entendem também errado muitas coisas da palavra de Deus, e especialmente essa questão do perdão. Então eu gostaria de compartilhar com vocês 3 elementos a respeito desse trecho da Escritura. E eu vou ler os pedacinhos que eu não li para fazer a noção, para termos a noção completa do contexto. Eu vou ler de 15 a 20 agora. Se você manteve a sua Bíblia aberta, pode acompanhar. Porque Jesus começa a dizer o seguinte: se teu irmão, vejam bem, ele acaba de falar a respeito da humilhação daquele que queria ser o maior no reino dos céus. Depois ele fala a respeito da pedra de tropeço, daquele que se coloca como tropeço. E finalmente ele fala a respeito do bom pastor que vai atrás da ovelha. E ele falando para ovelhas agora, eram os discípulos, ele diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ora, nós estamos falando agora de perdão e arrependimento. Isso ficou claro, principalmente nos versículos 15, 16 e 17. Porque entre os versículos 18 a 20, Jesus recupera uma fala dele a respeito da igreja. Nós vamos ver isso quando chegarmos lá. Mas entre os versículos 15 e 17, nós vemos que todo pecado, há pecados sendo cometidos, e nós entendemos na Escritura que todo pecado cometido contra qualquer pessoa, antes de ter sido cometido contra essa pessoa, foi cometido contra Deus. Porque Deus é o maior ofendido pelo pecado do ser humano. Então, se eu pecar contra o presbítero Carlos, antes de pecar, e ele está com aquela máscara do Flamengo hoje, eu devo pecar contra ele? Não, irmãos, não devo. Mesmo assim. Mas se eu pecar contra ele, antes de eu pecar contra ele, eu pequei contra Deus. E a ofensa contra Deus é algo que tem que ser reparada no coração do Filho de Deus. E um dos meios pelos quais Deus nos corrige diante dele é quando somos corrigidos diante do outro. Porque ao outro nós vemos.
A Deus nós não vemos, pelo menos não com os nossos olhos naturais. E há pecados que, a despeito disso, constrangem o nosso irmão, constrangem a outra pessoa. E esse é o tema do trecho que eu acabei de ler para vocês, de 15 a 20, particularmente de 15 a 17. Jesus está falando aqui de um pecado cometido contra você. Veja bem, é contra você. Se teu irmão pecar, contra ti. E por isso, a solução de Jesus nesse trecho vem em 3 passos. E agora eu gostaria de dizer para vocês, e não é porque somos presbiterianos, mas há um rito para o perdão. O perdão não é uma coisa que você joga para cima e quando cair já foi perdoado. Isso é brincadeira. É por isso que no momento da nossa contrição, aqueles que dirigem esse momento falam: dobre o seu joelho, faça silêncio, busque diante do Senhor aquilo que está errado no seu coração e diga ao Senhor: Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nós não somos generalistas. Senhor, me perdoa aí qualquer coisa que eu tiver feito. Isso não existe. Porque se eu tiver pecado contra você, eu chegar ali: olha gente, se eu tiver feito alguma coisa contra você, não leva mal não. Isso não é pedido de perdão. Eu tenho que saber aquilo que eu fiz e pedir perdão por aquilo que eu fiz, sem subterfúgios, sem justificativas. Você já deve ter se deparado com alguém que ofendeu você e a pessoa, talvez cumprindo um checklist, chega para você e diz assim: fulano, eu queria te pedir perdão. Olha, eu queria dizer que eu não estava errado não, mas eu quero te pedir perdão só para você não ficar chateado. Não pediu perdão? Há um rito estabelecido na Escritura para ser perdoado e para perdoar. E é esse rito que Jesus demonstra aqui para os seus discípulos. O primeiro passo é o versículo 15. Procura aquele que pecou contra você e tenta resolver a questão diretamente com ele. Procure fazer as pazes e desfazer qualquer mal-entendido que tenha sobrado entre você e seu irmão. Estamos falando de irmãos em Cristo. Não estamos falando do impenitente, do gentio, do fariseu, daquele que está fora. Estamos falando de 2 pessoas que, em tese, servem ao mesmo Deus. Então, eventuais questões que possam ter levado a acusações, maledicências e outros pecados devem ser resolvidos numa primeira tentativa. Vai lá, procura o teu irmão que pecou contra ti e tenta resolver. Mas após o ofendido procurar a pessoa que o ofendeu, é o que está escrito aqui, é Jesus falando: se aquele que pecou não se arrepender, não houve perdão. Não existe esse negócio, não sei de onde inventaram no meio evangélico, libera o perdão. Não existe isso. Onde é que você viu isso na Bíblia? A Bíblia não é um manual esotérico, não existe isso aqui. O perdão não pode ser concedido porque não existe perdão, não existe reconciliação sem haver verdadeiro arrependimento. E quando chegarmos ao final, nós vamos ver o porquê disso e qual é o paradigma, qual é o padrão para nós entendermos isso. Segundo passo é o versículo 16. Se, porém, não te ouvir. Ou seja, você foi lá, tentou conversar, o sujeito disse: não, mas eu estou aborrecido mesmo, não vou pedir perdão, você sabe que é isso mesmo e acabou o assunto. Nesse caso, Jesus diz que é preciso ir além e ser um pouco mais incisivo. E ele faz isso com base em Deuteronômio 19:15, que era parte da lei que os hebreus sabiam. E Jesus está falando aqui para hebreus. Eles sabiam: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E essa mesma relação testemunhal foi estabelecida também já na igreja do Novo Testamento, para denúncia e para disciplina na comunidade. 2 Coríntios 13:1. Alguns de vocês anotam as referências. 2 Coríntios 13:1. E até mesmo com relação aos oficiais da igreja. 1 Timóteo 5:19.
No segundo passo, que é esse aqui do versículo 16, o ofensor precisa comprovar as suas acusações ou insinuações. Não é assim. Eu não gosto de fulano, vou falar mal dele. Não é assim. A Escritura, a palavra de Deus estabelece meios, e você tem que provar o que está dizendo. Ora, a partir do versículo 16, isso saiu da esfera privada, porque no versículo 15, vai lá, procura o teu irmão e tenta resolver com ele. Ele não quis, agora saiu da esfera privada, porque agora já há testemunhas sendo chamadas. As insinuações têm que ser comprovadas, até perante a lei dos homens, quanto mais perante a lei de Deus. Aí o sujeito não se consertou. Vem o terceiro passo, versículo 17. Nesse terceiro passo, Jesus demonstra que mesmo havendo intenção de perdoar, que é o sujeito que procurou o outro, versículo 15, foi buscar as testemunhas, versículo 16. Ele tem intenção de perdoar, só que alguma coisa não aconteceu e por isso o perdão não ocorreu. Mesmo havendo essa intenção de perdoar, o ato do perdão em si tem limites. E esses limites são proporcionais às respostas que o ofensor deu a todas as tentativas de perdão até ali. Deu para entender? A coisa vai piorando. Jesus mostra que a lama vai se tornando pior porque o sujeito não quer consertar a sua vida, o ofensor. E Jesus sugere então a possibilidade de que aquela pessoa que pecou contra você pode continuar na sua incontinência, na sua dureza de coração e não se corrigir, não querer se consertar com você. Por conta disso, ou seja, verificando que não apresentou coisas sólidas, não demonstrou a veracidade das acusações, então Jesus fala algo muito claro: se ele não os atender ao ofendido e às suas testemunhas, então diz isso para a igreja. E se perante a igreja o sujeito, ou a sujeita, não se reconciliar, que ele seja considerado um ímpio, um gentio, que seja posto para fora da comunhão. É isso que a palavra de Deus diz. Não é o pastor Joel porque é muito conservador e é chato. Jesus Cristo falou isso. E o apóstolo Paulo confirma isso depois. Nesse exato momento, diante de Deus, a ofensa é desviada do ofendido e a igreja assume o lugar de ter sido ofendida. Deu para entender? Quando chega nesse extremo, nesse limite, o ofendido disse: eu tentei, eu fui lá conversar com ele, nada. Tentamos apresentar as testemunhas, nada. É como se agora o pecado do ofensor fosse transferido de sobre o ofendido para a comunidade dos santos. E a igreja do Senhor é a menina dos olhos do Senhor, e contra ela ninguém se levante. Porque ninguém de carne e osso como nós é capaz de aguentar o peso da mão de Deus. Essa pessoa vai ser considerada um descrente, desligado da comunhão. E aí nós entramos, parece que há uma mudança rápida no texto, de 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, parece que muda de assunto, Mas é porque, na verdade, como Jesus está falando da disciplina no meio do seu povo, no meio do seu está recuperando uma fala sua no capítulo 16, uma página antes, versículos 18 e 19, quando ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esse é um dos textos mais controversos, de interpretações mais abundantes que existem por aí. Mas, na verdade, o que o Senhor está dizendo é que a autoridade passa para a igreja, porque a igreja é corpo de Cristo.
E se o ofensor passar de ofender um dos irmãos, e a sua ofensa for transferida para a igreja, na verdade o Senhor é ofendido. Deu para entender, gente? A gravidade disso. Três reunidos aqui no nome do Senhor já representam o fato que ambos esses textos, capítulo 18 e capítulo 16, estão se relacionando diretamente à congregação dos santos, à igreja do Senhor. E há uma conexão entre dois ou três reunidos, duas ou três testemunhas. Existe uma conexão entre essa verdade. Até aqui tudo bem? Posso avançar para o segundo ponto? Se por um lado nós vimos a respeito de perdão e arrependimento, o segundo trecho, 21 e 22, aquele trecho que eu li no começo, nos mostra que cristãos perdoam. E nesse trecho nós temos a pergunta de Pedro, que mostra que Pedro ficou incomodado com o que Jesus acabou de falar. Pedro ficou meio agitado e ele pergunta: como assim, Senhor? Que negócio é esse? Como assim? Eu vou chamar meu irmão, vou tentar resolver, aí não dá certo, eu arranjo testemunha, também não dá certo, eu levo para a igreja. Somente duas menções a essa palavra, eclésia, acontecem no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16 e aqui no capítulo 18, nos trechos que eu li para vocês. Referindo-se à comunidade dos filhos de Deus, que depois é a palavra grega utilizada para a igreja do Senhor a partir de Atos dos Apóstolos. É a mesma palavra. Mas o fato é que Pedro entendeu o que Jesus tinha acabado de falar. Mas assim como nós, muito provavelmente Pedro também ficou incomodado com aquilo. Porque certamente, enquanto eu estava falando para vocês sobre os 3 passos, alguma coisa passou pela mente de vocês, pelo coração de vocês, a respeito da necessidade, e às vezes de anos guardado no coração, de resolver pendências com alguém. Não sou profeta não, é porque nós somos seres humanos. Tá? Não tem nada de transcendente, não vi nenhum anjo com espada na mão, não vi nada. Isso é porque nós somos seres humanos. E o Senhor nos adverte, sabendo que nós somos seres humanos. Mas hoje também, nós nos incomodamos, podemos nos incomodar primeiro, talvez primeiramente no nosso tempo, por causa do que eu falei, do politicamente correto. Muitos acham que é preciso, nós somos obrigados. Vejam bem, eu vou falar coisas que talvez fira aquilo que você já ouviu, e depois a gente conserta isso. Mas muita gente acha que nós somos obrigados a perdoar qualquer um, qualquer pecado, qualquer coisa, de qualquer jeito, a qualquer custo e a qualquer tempo. Eu acabei de ler para vocês Jesus dando 3 passos. Existe um roteiro para ser perdoado, automaticamente para perdoar também. E também muita gente acha, é o outro lado, que porque, em tese, todo mundo é obrigado a perdoar de qualquer jeito, qualquer momento, qualquer tempo, qualquer um, você também pode fazer o que quiser, porque você vai sempre ser perdoado, seja você alguém arrependido ou não. O meu irmão é obrigado a me perdoar, então eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou ser o sem vergonha que eu quiser ser, que ele vai ser obrigado a me perdoar. Onde é que isso está escrito na Bíblia? Isso foi uma das invenções que a gente fez e que depois a gente trouxe para dentro da igreja. Jesus acabou de ensinar que o pecado contra o irmão requer disciplina e requer conserto. Porque senão o pecado é vulgarizado, ele é banalizado, e o pecado contra o irmão se torna banal. Qualquer um peca contra o irmão. Quem disse isso? Jesus exige reparação, arrependimento, e somente após isso é que vem o perdão, não antes, só depois.
No tempo de Jesus, é curioso, porque naquele tempo os fariseus, enfim, as pessoas da sociedade entendiam que uma pessoa muito boa, muito piedosa, ela tinha que perdoar até 3 vezes por dia, né? O sujeito, ele botava lá, por dia tem que perdoar até 3 vezes. É muito provável que Pedro tenha pensado o seguinte, é provável, viu, gente? Não saiam por aí dizendo que eu inventei uma coisa na Bíblia. Eu estou divagando com vocês. É bem provável que Pedro, conhecendo a bondade do coração de Jesus, tenha pensado o seguinte, eu vou perguntar para o mestre, o povo aqui, os teólogos, né, os fariseus, dizem que a gente tem que perdoar até 3 vezes, eu vou perguntar para o mestre se a gente perdoar 7 vezes, veja bem, né, o Senhor vai ficar feliz comigo. Senhor, se alguém pecar contra mim, eu tenho que perdoar o quê? Não 3, mas 7 vezes. Jesus deu uma banda espiritual em Pedro, disse que 7, Pedro? 70 vezes 7. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E com isso, Jesus está nos dizendo, nos levando de volta aos versículos 15 e 17. Vejam bem, se o teu irmão se arrepender daquilo que fez contra ti, perdoa, nem que seja 70 vezes 7, que você não tem que perdoar alguém 490 vezes, tá bom? Isso aqui quer dizer infinitas vezes, desde que, quando você o procurou, ele se arrependeu, ou desde que, quando as testemunhas foram procurá-lo, ele se arrependeu, ou desde que, levado diante da igreja, ele caiu em si e se arrependeu. Nessas 3 condições, se teu irmão pecar infinitas vezes contra ti, perdoa-o infinitas vezes. Deu para entender, irmãos? A fim de que haja paz na igreja, a fim de que não haja contenda entre os irmãos. Estamos falando de reino dos céus, estamos falando de filhos do mesmo Pai Celestial. Tudo isso levanta uma questão para nós, porque o pecado, assim como os relacionamentos rompidos, e a partir de agora você vai ver que o que eu vou falar se encaixa também na nossa relação familiar, particularmente relações familiares atribuladas. Tudo isso só pode ser reparado numa via de mão dupla. Não existe reparo unilateral. Reparo unilateral você faz em carro amassado. Você vai lá, o lanterneiro ajeita o carro não fez nada, o lanterneiro fez tudo. Isso é unilateral. Entre pessoas não existe relacionamento reparado unilateralmente. Existe desejo unilateral. Existe intenção unilateral, mas não existe reparo unilateral. Assim como para brigar, você precisa de pelo menos 2, para ter paz, você precisa de pelo menos 2. O que nós podemos fazer sozinhos no caso de uma afronta do pecado contra nós mesmos, é termos um coração disposto a perdoar. 490 vezes. Infinitas vezes, 70 vezes 7. Coração disposto não é perdão concretizado. Porque enquanto o outro for impenitente na sua prática e na sua ofensa, não haverá perdão, por mais que o coração ofendido queira perdoar. Só haverá perdão depois do arrependimento do ofensor. Está dando para entender, gente? Amém? É duro, né? Graças a Deus, Jesus falou isso explicitamente. Não estou interpretando nada, então a culpa não é minha. Se quiser reclamar, reclama com o Senhor Jesus. Jesus não está, nesse trecho da Escritura, nos obrigando a perdoar todo mundo. Olha só que coisa interessante. Não está nos obrigando a perdoar qualquer um, de qualquer jeito. Mas Ele está nos ordenando que estejamos sempre dispostos a perdoar todo o tempo. Ou seja, que nós tenhamos uma atitude de coração perdoador todo o tempo da nossa vida. O nosso teólogo do passado, João Calvino, sugere que existem 2 tipos diferentes de perdão.
e que se tornam claros na Escritura. Primeiro, existe a disposição de perdoar, que ele entende, isso é uma forma de perdão, que não é completa porque o outro lado não se arrependeu. Mas abre a porta para a restauração do relacionamento, porque se há disposição em perdoar, quando o ofensor se arrepender, o perdão vai acontecer. E, meus irmãos, há alguns momentos na nossa vida em que nós percebemos claramente que Deus pede a você que você tenha um coração de fato misericordioso para com alguém que ainda não se arrependeu. Vejam bem, ainda não aconteceu o perdão, mas parece que Deus vai trabalhando no seu coração para você ter misericórdia daquele que ofendeu você. E o pior, talvez aquela pessoa que lhe ofendeu, talvez nunca se arrependa. Mas Deus, quem sabe, trabalhou no seu coração como ofendido, a fim de que o seu coração seja um coração de fato, amolecido pelo poder de Deus, porque não é da natureza humana fazer isso. Aí é Deus trabalhando na gente. Nem sempre isso vai ser uma coisa fácil. E dependendo das circunstâncias, vai ser uma coisa extremamente difícil. Agora, Deus também ordena em sua palavra que você esteja sempre pronto para perdoar. Como eu já falei antes. Mesmo que a ofensa tenha sido muito grande, lembrando-se sempre que o impenitente se mantém acima de tudo, ofendendo a Deus antes de ofender você. De novo, estou falando para filhos de Deus. É por isso que nós precisamos, muito comumente, pensar se nós não seremos lá na frente o obstáculo para Deus restaurar um relacionamento. Porque se Deus exige que o nosso coração esteja disposto ao perdão, e nós endurecemos o nosso coração e ficamos dizendo, mas o outro ainda não me pediu perdão, o perdão não aconteceu ainda. Mas se Deus exige que o seu coração seja trabalhado, não seja você o instrumento pelo qual aquela restauração deixará de acontecer. Deu para entender também? Isso se chama ter misericórdia pelo outro. E é engraçado como todas essas coisas relacionadas ao perdão vão se afunilando no padrão que nós temos que copiar de Deus com relação a nós. É por isso que nós vamos para o terceiro item, que é o espírito do perdão. Eu vou ler com vocês aqui do versículo 23 até o último. Por isso o reino dos céus é semelhante. Vejam bem, Jesus disse a respeito do pecado e do perdão, ele fala a respeito da infinitude e da disposição do nosso coração, e agora ele vai contar uma parábola. Pedro, você está com dificuldade? Eu vou desenhar para você. Se está com dificuldade de entender, eu vou desenhar aqui para você. Mas eu vou desenhar contando uma história, uma parábola. E ele diz, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Para você ter uma ideia, 10.000 talentos na vida de uma pessoa comum, uma pessoa de classe média do tempo de Jesus, era impossível de ser amealhado, ajuntado ao longo de toda uma vida de trabalho. Ou seja, esse sujeito nunca iria pagar essa dívida. É só para vocês terem uma contextualização. Versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Isso aqui dava para juntar, tá? Eram 100 diárias. Se o sujeito fosse diarista, em 1/3 de um ano ele juntaria isso aqui. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando-o, o sufocava. Você imagina a cena, né? O sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava,
sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Nesse trecho aqui, Jesus sabe, claro, que tudo era muito difícil, e por isso ele conta uma parábola. Como eu disse antes, ele desenhou, pegou um papel e desenhou para Pedro conseguir entender. Na verdade, aqui, diante dos fatos, Jesus conta a parábola não somente como uma resposta à pergunta que Pedro tinha feito, mas para explicar melhor aquele trecho de 15 a 17, são os 3 passos. Se você prestar atenção na parábola, os 3 passos acontecem aqui. E a instrução depois se torna bastante clara quando nós chegamos à vez da escrita do apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, quando ele diz assim: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Porque na parábola começa a aparecer um outro elemento. Por que é que Jesus estabeleceu aqueles 3 passos? E por que é que Jesus diz: perdoem infinitas vezes aqueles que, ofendendo vocês, pedirem perdão a vocês? Por que que Jesus falou isso? Porque aqui ele começa a fazer uma comparação, e o padrão do nosso comportamento passa a ser não mais aquilo que o meu irmão faz ou deixou de fazer. O padrão do comportamento aqui é aquilo que Deus fez por mim. E a razão pela qual Jesus diz perdoe infinitas vezes é a mesma razão pela qual Deus nos perdoa infinitas vezes. Nos perdoou uma só vez pelos pecados que nos levavam à maldição eterna. E todo santo dia nos perdoa pelos pecados fatuais que nós cometemos. Mas vejam bem, quando é que você foi perdoado a primeira vez pelo Senhor e saiu do caminho do inferno e foi para o caminho do céu? Não foi quando o Senhor, pelo seu chamado eficaz, tendo falado ao seu coração que você era um pecador, um injusto, um salafrário que estava indo para o inferno, você se convence do pecado, da justiça, e você diz: Senhor, me perdoa por meus pecados. Sem o pedido do perdão não há perdão. Sem arrependimento não há perdão, nem da parte de Deus. É necessário que se compreenda o sacrifício da cruz, é necessário que se achegue ao pé de Cristo e lhe diga: Senhor, eu reconheço os meus pecados, eu pequei contra o Senhor, pequei por causa do primeiro Adão, eu preciso ser perdoado, lavado no sangue do Cordeiro. A partir dali há perdão, antes disso não há. É por isso que as obras da natureza depõem a respeito do Deus Criador, mas não são suficientes para nos apontar o Deus da salvação, porque é preciso que diante do Deus da salvação digamos: perdoa-me pelos meus pecados. Quais pecados? Aqueles que me afastavam da salvação eterna. E nós sabemos quais são. Sem isso não há perdão, nem com relação a Deus. E o Senhor começa a estabelecer esse padrão. Essa é a tese da parábola. Se Deus nos perdoou, sendo ainda pecadores, e para isso tivemos que nos chegar a Ele e pedir perdão, então quando alguém se chegar a nós e nos pedir perdão, vamos também perdoar. E aqui nós entendemos por que é que Deus dá ordem para perdoarmos. Porque se nós formos filhos, nós vamos querer imitar o nosso pai. Em tudo. Inclusive no fato de não perdoarmos levianamente pecados que não estão fazendo parte de um pedido de perdão.
Deu para entender? Valeu, Richard. Richard ali já mandou para mim ali. Nessa parábola, Cristo leva Pedro a perceber que, na verdade, a instrução que o Senhor estava dando ali era para que os filhos de Deus fossem totalmente imitadores de Deus em tudo, inclusive na sua negação ao perdão fora da confissão. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Ninguém. Mas o sujeito era tão bom, morreu, sabe, depois de 80 anos fazendo bondade, nunca mentiu, nunca traiu. Se nunca se arrependeu, não era filho de Deus. Não há outro caminho a não ser o arrependimento de pecados diante do Cristo Salvador. E a parábola atinge o seu ápice quando trata daquilo que nos permite perdoar e nos mostra negativamente o que se esconde por trás de uma atitude de negar o perdão, que é o outro lado dessa moeda. É quando o perdão é requerido e o sujeito não perdoa. E só a plena compreensão da misericórdia de Deus para conosco, quando ainda éramos filhos da ira de Deus, é que vai nos permitir exercer a nossa misericórdia para com aquele que, às vezes sem merecer, mas de forma sincera, nos pede perdão pelo que fez. Porque se você não merecia o perdão do Senhor, talvez o outro não mereça o seu perdão, mas você pediu perdão ao Senhor, o Senhor perdoou você. O outro que não merece pede perdão a você, e você perdoa como o Senhor perdoou você. É a oração que o Senhor nos ensinou a fazer. Agora, isso é fácil? Não. Quem disse que é? Mas o Senhor mandou, né? O ensino de Jesus é que o perdão que nós podemos oferecer aos nossos irmãos que nos ofendem é algo que de fato é esperado por Deus, em tese, porque ambos, o ofensor e o ofendido, são filhos do mesmo Pai. E se um dos dois não conseguir andar nessa instrução, aqui é que vem o detalhe desse trecho de Mateus 18. Restará dúvida se essa pessoa é de fato filho de Deus. Eu conheço, minha esposa também conhece, gente que passou 15, 20 anos dentro da mesma igreja sem se falar. Gente que já morreu, inclusive pedindo perdão, e o outro não quis perdoar. Eu estou falando de coisa que eu já vi, tá? Com estes olhos que a terra há de comer, eu já vi esse tipo de coisa, dentro da igreja. Não da nossa aqui, local, na igreja que nós conhecemos como Igreja do Senhor. O resultado de perdoar 70 vezes 7, volto a dizer, não é 490, não faça cálculos para o perdão. Esteja com seu coração disposto a perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. E isso é diferente dos nossos padrões humanos. Isso faz parte dos padrões de Deus. Já estou indo para o encerramento. Tem um teólogo chamado Hendrickson, e eu transcrevi aqui alguns elementos que ele põe a respeito do perdão quando ele comenta esse trecho. Primeiro, todos nós somos devedores a Deus. Todos nós. Isso está lá no versículo 23, e em Romanos 3, 23 você também vê essa verdade. Segundo, nenhum de nós pode pagar sua própria dívida, e nem pode pagar a dívida do outro. Só Jesus paga essa nossa dívida, e através do perdão. A gente não pode fazer isso, versículo 25, depois você pode ler o Salmo 49, 7 e Romanos 3, 20 também. Terceiro item, a despeito de ninguém conseguir pagar a sua dívida, nem a dívida do outro, a dívida tem que ser paga, porque senão não há salvação. Assim como sem arrependimento e confissão não há perdão, sem o pagamento dessa dívida de pecado eterno contra Deus, não há salvação.
Gênesis 2,17 fala o princípio dessas dores que nós sofremos, e Romanos 3,19 e também 5,18. Quarto ponto, por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, a dívida foi paga em favor não de todos, mas de todos aqueles que creem. Versículo 27. Depois você pode comparar com Mateus 20, 28. Romanos 3, 24. Romanos 3 e Romanos 5 nos mostram claramente essa questão. E 2 Coríntios 5 também vai falar bastante disso para nós. Os homens só podem ter certeza de que suas dívidas estão canceladas se eles mesmos também cancelarem as dívidas daqueles que estão endividados em relação a eles. Isso é a oração do Senhor. Ou seja, só podem experimentar a certeza do perdão se estiverem dispostos a perdoar os pecados que foram cometidos contra eles. Obviamente, isso requer a contrapartida da confissão. Por parte de quem foi perdoado, não deveria ser tão difícil perdoar. O Filho de Deus já foi perdoado, deveria ser fácil que ele perdoasse. Visto que se uma pessoa deve a Deus, deve muito mais do que aquele que deve ao próximo. Em tese seria isso. A pessoa que não perdoa está destinada ao castigo eterno. Ou seja, é a ausência total de misericórdia. Se o perdão tem a ver com misericórdia, a ausência total de misericórdia conduz ao castigo eterno. Quando se faz aquela pergunta, quem deve dar o primeiro passo para a reconciliação? Quem fez a injúria, quem ofendeu ou quem foi ofendido? A resposta bíblica que nós temos é os dois. Ambos devem dar o primeiro passo. Porque os dois, sendo filhos de Deus, não querem viver naquela confusão. Sabe, deixa que eu deixo, isso não funciona no reino de Deus. E eu gostaria de aplicar aqui. Antes de mais nada, a pessoa que peca precisa reconhecer o seu pecado. E uma vez reconhecendo o seu pecado, precisa se arrepender desse seu pecado. A nossa confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 15, o seu 6º artigo, nos diz assim: como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular das suas faltas, pedindo-lhe o perdão delas, fazendo o que achará misericórdia, se deixar os seus pecados, assim também aquele que escandaliza seu irmão, ou a igreja de Cristo, deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito, estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. A confissão de fé de Westminster fala exatamente aquilo que Jesus falou aqui. Há um rito para o perdão e para a reconciliação. Segunda aplicação, os passos da reconciliação são, e eu aqui faço um lembrete: primeiro, chamar o faltoso pessoalmente ao concerto. Segundo, não havendo concerto, chamar 2 ou 3 ou mais testemunhas e confrontar o pecador. Não havendo ainda concerto, anunciar publicamente à igreja. E não havendo reconciliação, nem nesse último passo, disciplinar o faltoso retirando-o da comunhão. Meus irmãos, essa é a instrução da Bíblia, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos os nossos deveres. Sempre estar prontos à reconciliação, sempre. 70 vezes 7. Reconhecer que se nós fomos perdoados, devemos estar dispostos a perdoar da mesma maneira. Reconhecer que fomos perdoados por misericórdia e não por mérito. E quase todas as vezes que nós perdoarmos, também vai ser por misericórdia e não por mérito. Meu irmão, se você vai perdoar quem traiu você, você vai perdoar porque é filho de Deus e porque houve arrependimento do outro lado. Mas eu vou contar que é preciso ter misericórdia, porque é muito difícil.
E as cicatrizes são profundas. Perdoar quem roubou você, perdoar quem abandonou você, é muito difícil. Requer o pedido de perdão do ofensor. Mas o seu coração tem que estar disposto a perdoar o tempo todo. E se houver perdão, porque houve um encontro entre as partes para a reconciliação, eu ainda digo para vocês, é necessário haver misericórdia, porque nem assim vai ser fácil. Vai ser o cumprimento de algo que Deus nos deu a fazer, mas Deus nunca falou que isso ia ser fácil. Porque a depender das circunstâncias, é muito difícil. Há coisas complicadas que a gente, graças a Deus, não passa. Países que vivem em guerra, mulheres e crianças no meio de uma batalha sendo mortos, estuprados. Como é que alguém consegue perdoar isso? Não pense que o mundo é tão mau quanto o limite da maldade que você vê, porque você é um privilegiado. Por mais que você enfrente dificuldades, você é um privilegiado, porque o nosso mundo é terrível e jaz verdadeiramente no maligno. E o perdão, às vezes é muito difícil. Mesmo com a confissão verdadeira do outro lado. E eu nem estou falando daquele caso, que é muito comum, da pessoa que pede perdão, é o pedido fake. Pede perdão só para resolver ali o imbróglio e acabou. E você não tem como saber se o coração da pessoa é honesto ou não. Seu coração é que tem que estar diante de Deus, resolvido, com a intenção de perdoar. Finalmente, você pode pensar nas mágoas, nas tristezas, algumas delas muito profundas, que acompanham você e podem ter acompanhado você até aqui hoje. Pode pensar nas feridas, na sua alma, nos relacionamentos rompidos, às vezes relacionamentos de trabalho, relacionamentos familiares, negócios que se desfizeram e às vezes por roubos e trapaças, decepções profundas que você talvez tenha vivido até no ambiente da igreja, traições que você pode ter enfrentado até aqui. E você pode pensar lá no fundo, enquanto eu estou falando, realmente é muito difícil perdoar as pessoas que fizeram tudo isso comigo. E eu volto a dizer, eu não falei nem uma só vez, e nem a Bíblia fala que isso é fácil. Mas, e eu aqui encerro, você precisa ouvir uma vozinha do Senhor Jesus lá no seu coração, que vai sempre lembrar a você, é verdade, não é fácil não, mas pense no quanto você deve ao seu Pai Celestial. E aí tudo, não é que se torne mais fácil, mas se torna mais compreensível para dobrar a natureza humana. Pense no quanto você deve ao seu Pai Celestial, para que você hoje seja um filho de Deus. Amém? Senhor Deus, obrigado pela reflexão da Tua palavra, porque o Senhor é bom e nos perdoou e nos deixou a lição do perdão. Eu não sei se entre nós há alguém precisando resolver dilemas da sua vida, mas se há entre nós ofensores e ofendidos, que o Senhor seja o intermediador, que esta seja uma noite de concertos, a partir da intenção do coração. Fala, ó Deus, ao nosso coração e trabalha no meio do Teu povo, a fim de que ninguém entre nós seja considerado um publicano ou gentio. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso perdoador e Salvador. Amém.